paz do Senhor a todos vocês que estão acompanhando mais uma aula da EBD, da Marcas do Evangelho, da classe dos juvenis. Sejam muito bem-vindos a todos vocês que estão nos acompanhando. Você que é aluno e aluna e são matriculados da EBD da ADME, coloque aí no chat a sua presença, o seu Pai do Senhor, o seu olá. Saúda os visitantes que estão aí, ou coloque nos comentários também. Você que é um visitante, está aqui primeira, segunda, terceira vez. Conte-nos como que você conheceu esse canal, como que você veio parar nessa aula. Coloque aí no chat, nos comentários, pois nós iremos interagir com você, tá bom? Converse conosco, nós vamos estar aí bem postos para conversar com você e responder as suas dúvidas, caso tenha. Não deixe também de deixar o seu like aí, ó, dê um joinha. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, faça parte deste canal, nos ajude colocando aí, clicando no sininho para receber todas as notificações do canal. E não esqueça também, deixe aí um comentário, fale depois o que a palavra de Deus falou ao seu coração. Então, quero desejar para vocês um bom dia para vocês, um bom domingo para vocês. Vamos então embarcar nessa aula, pois hoje Deus tem uma palavra para o nosso coração. Mais uma vez, Deus vai se manifestar no nosso meio. Então, nós queremos aqui apresentar agora a revista. Olha só, nós estamos estudando, para quem aí não conhece, a revista do Juvenis, que é Queda e Redenção, nesse último trimestre de 2021, ok? Hoje é lição de número 9. Nós já estamos no dia 28 de novembro de 2021. Pois é, está passando bem rápido. E a lição de número 9 com o título O Sacrifício do Redentor. Que coisa maravilhosa nós vamos ouvir nesta manhã. Então, hoje nós vamos estar falando sobre o sacrifício do Redentor. E esta revista possui alguns objetivos. E quais são os objetivos de hoje? Primeiro, descrever os fatos que antecederam a morte de Jesus no Calvário. Segundo, expor as implicações do sacrifício do Redentor na cruz. E terceiro, conscientizar de que a cruz de Cristo não foi uma derrota, mas uma estrondosa vitória sobre o império do mal. Glória a Deus por isso. Quantas bênçãos o Senhor nos deu. E eu já estou assim animada para poder estar conversando com vocês para ministrar essa aula, pois que lição preciosa nós temos hoje. Vamos lá. Então, antes da gente fazer oração, vamos para a introdução, que diz o seguinte: se você tem a sua revista, ou se você não tem, acompanhe com a gente aí, tá bom? Vamos lá, diz assim: o sacrifício no Calvário foi o ponto alto da história da humanidade. O nascer da salvação, relevante como amor e único como a vida, era o fim da estrada do Redentor e o começo da nossa. Como filho de Deus, Jesus não tinha essa responsabilidade, poderia ter descido da cruz. E por que não o fez? Como disse Fyodor Dostoiévski na sua obra Os Irmãos Karamazov, porque ele amava o homem mais que a si mesmo e por isso não queria escravizá-lo pelo milagre. Vamos lá, o textuário diz o seguinte, está lá em Lucas, capítulo 23, verso 46. Lucas 23, verso 46, é o nosso texto de ouro. E diz o seguinte: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Vamos então ler agora a leitura bíblica em classe. Você que está aí, acompanhe conosco. Você que está em revista, acompanhe. Você que não tem a revista, use a sua Bíblia e ouça, acompanhe conosco. Está lá em Lucas 22, dos versos 14 ao 22. Lucas, capítulo 22, dos versos 14 ao 22. Vamos então acompanhar comigo a leitura, que diz o seguinte, versículo 14. E chegada
A hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Versículo 19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Amém? Vamos então fazer uma oração para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que o Senhor venha falar o nosso coração e venha conduzir esta aula com a sua graça. Ore comigo de onde você está. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos e te agradecemos por todas as tuas graças e misericórdias sobre nós. Porque o Senhor, mais uma vez, nos deu esse ar para respirarmos mais este dia. E mais uma oportunidade de louvarmos a Ti com as nossas vidas. Então, neste momento, Pai, nos ajude nesta aula. Ministre ao coração de cada um aquilo que Tu queres. Ministre a Tua obra sobre nós. Ministre a Tua palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração. Que o Senhor possa cravar a Tua palavra no nosso coração, para que possamos colocar em prática cada dia, para que nós possamos ser impactados por ela, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque a Tua palavra é viva e é eficaz. Bendito Tu és, Senhor. Nos ajude mais esta manhã e faça as Tuas obras, que Teu Santo Espírito esteja à vontade em nosso meio e nos conduza em tudo, para a glória e louvor do Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Repetindo o nosso título da lição de hoje, lição de número 9, que é o sacrifício do Redentor. Que bênção, é? Espero que você já esteja com a sua revista aí, com a sua Bíblia, com uma caneta, um papel para você anotar, para você marcar, para você grifar as coisas importantes que nós iremos aprender neste dia. Vamos então começar? Eu gostaria já que você já começasse a interagir no chat, já conversasse aí. Assuntos que são pertinentes à aula, pessoal, tá bom? Cumprimento o visitante que está chegando aí, está chegando agora. Você, aluno também, que não chegou na hora que a gente iniciou. Seja bem-vindo também. Vamos lá, então. Nós precisamos entender que esta lição é uma lição que seria um marco para a nossa vida. Então, eu vou pedir a total atenção de vocês nesta manhã. Vocês são alunos atenciosos, são alunos abençoados. Deus abençoe vocês continuamente. Mas vamos estar atentos, sem dispersar. Vamos pedir a Deus para que a gente possa conseguir ficar bem atento para o que o Senhor quer falar conosco neste dia. O primeiro ponto diz assim: a última noite do Redentor. E dentro desse primeiro ponto, nós temos 3 subpontos. 3 subtópicos. Então, a gente vai começar a falar sobre como que foi antes da morte de Jesus. Então, o que aconteceu, quais foram as principais coisas que aconteceram antes de Jesus ser crucificado. Por isso que a gente está aqui na última noite do Redentor. Então, aqui a gente inicia falando que Jesus, na última noite, na última reunião com seus discípulos, antes de morrer, estabeleceu a ceia do Senhor. E falou muitas coisas. E ele sabia que iria acontecer, por isso preparou-os. Então, a gente está ciente de uma coisa. Jesus, ele já sabia do que iria acontecer. Jesus, ele estava ciente da obra que ele veio fazer.
É por isso que Jesus sempre dizia: eu vim para este mundo, eu dou a minha vida e ela eu tomarei de volta. Ok? Jesus sempre falou isso com seus discípulos, com seus seguidores. Tem até uma passagem em que Jesus ele depois de expor o seu sermão, e muitos depois de falar que duro é aquele sermão, alguns deixam de seguir Jesus. E Jesus indaga também os discípulos, pergunta várias coisas aos seus discípulos, que são os 12 apóstolos, né, que tinham seguidores de Jesus, aqueles que iam junto com a multidão, mas tinham aqueles que eram os mais próximos de Jesus, que eram os discípulos. E dentro dos discípulos tinham aqueles ainda que eram mais próximos de Jesus. E a gente vai falar um pouco deles um pouco depois. Então, Jesus sempre falava da sua obra. Jesus estava totalmente ciente do que ele veio fazer ao mundo. Ele sabia disso. É por isso que toda a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, fala sobre o que Jesus fez. Isso já estava para acontecer e Jesus já estava ciente disso. Então ele sempre dizia aos seus seguidores: olha, eu vim para este mundo e eu irei morrer. Mas ao terceiro dia eu irei ressuscitar. Jesus sempre dizia isso. Até que nem a parte que Pedro fala: não, Senhor, não, não. E Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Porque Pedro fala: não, isso não tem que acontecer com o Senhor. Porque ainda, gravem essa partezinha porque depois vai fazer muita importância no que eu vou falar agora. Porque quando Jesus veio, alguns discípulos não estavam entendendo ao certo qual seria a obra de Jesus. Muitos deles estavam pensando no reino deste mundo. Tanto é que a mãe de Tiago e João fala com Jesus que eles poderiam, talvez, né, estarem do lado no reino de Jesus. Como se estivesse à direita de Jesus, né, assim, é como se fosse aqueles principais pessoas para estar ali junto com Jesus no reino. E muitos deles não estavam entendendo que quando Jesus falava que o reino dele viria, não estava falando no sentido meramente físico, mas estava falando no sentido do reino espiritual. Do que iria acontecer, do que o novo chegou, a nova aliança chegou. Mas muitos deles não tinham entendido, então eles estavam ainda com os olhos um pouquinho distorcidos. Eles ainda estavam com os olhos fechados para isso. Mesmo ter convivido com Jesus por esses 3 anos e meio de ministério de Jesus na terra, mesmo ter ouvido Jesus, as palavras de Jesus, mesmo ter visto todos os milagres que Jesus fez, todas as manifestações poderosas que Jesus fez perto deles e com eles, eles ainda tinham algumas dúvidas em suas mentes e corações. Algumas coisas ainda não estavam claras para ele. Mas Jesus sempre, como diz aqui, preparou os discípulos do que iria acontecer, do que iria vir. Mas então, aqui fala sobre na noite da traição de Jesus. Que Jesus ele foi no Getsemane e por 3 vezes, antes disso acontecer da traição, Jesus pediu ao Pai para que, se possível, passasse o cálice dele, como diz aqui no 2.1, sem que ele bebesse. Falava que a dor intensa não por causa dos flagelos romanos. Não era por causa disso, não era por causa dos espinhos ou da cruz. Na verdade, ele orava e pedia forças ao Pai, para ir até o fim, no cumprimento de sua missão. Tudo que o mestre fazia visava garantir, grifa aí. Tudo que o mestre fazia, tudo que Jesus fazia, era para o quê? Garantir a comunhão com o Pai. Uma comunhão existente desde os dias eternos. Sua preocupação, entre aspas, está aqui, né? Era justa, pois o fato mais grave e mais significativo de todos os tempos estava para acontecer. Então, ouçam só isso aqui. Vocês grifaram? A parte mais importante para Jesus era não perder a comunhão com o Pai. Então, muitas vezes as pessoas acham que Jesus estava ali orando, que até chegou a suar sangue, né? Pois ele estava num momento de exaustão emocional, física ali e espiritual. Então, era muitas coisas que estavam ali. Toda aquela pressão sobre Jesus. Porque, mesmo ele sendo
ele era plenamente Deus, mas ele era também plenamente homem. Então ele também era sujeito a cansaço e dores emocionais e físicas. Tudo isso, mas sem pecado. Então, tudo isso foi no momento de mais exaustão de Jesus. E ele não estava preocupado meramente em o que ele iria sofrer, pois ele sabia do que ele iria sofrer, de toda a tortura que ele iria sofrer, de todos os flagelos, de toda aquilo que ele iria passar até chegar no Gólgota. Jesus sabia disso. Mas o que ele estava mais preocupado no sentido de estar, do que iria estar por vir, não era isso. Era que, ao Jesus ser imputado os pecados, a comunhão com o Pai iria perder por aquele momento. Pois nós sabemos, como a palavra de Deus diz, que Deus não se compactua com o pecado. Deus não se compactua com aquilo que é impuro, com aquilo que é sujo, pois Deus é santo. Mas então, no momento que Jesus iria ser imputado o pecado sobre ele, mesmo ele sendo inocente, Jesus iria se tornar o culpado por causa dos verdadeiros culpados. Então, iria quebrar aquela comunhão com o Pai por aquele momento. E eu vou explicar uma outra coisa depois, que foi falada aqui, que vai ser falado depois. Vamos lá. No 2.2. Antes de ir para o 2.2, a gente tem que pensar numa coisa. Nessa frase muito importante, que tudo que o mestre fazia visava garantir a comunhão com o Pai. Nós temos que aplicar isso nas nossas vidas. Tudo que nós fazemos é para preservar a nossa comunhão com Deus. Todas as coisas que fazemos, tudo que você faz visa essa comunhão e intimidade com Deus? Ou talvez você pode pensar que a sua comunhão tem a ver com os ambientes eclesiásticos, com os ambientes, vamos dizer assim, da igreja. Ou quando você está cantando louvor, que é mais fácil a gente imaginar essa comunhão, ou quando está lendo a Bíblia, quando está fazendo devocional, quando está aqui na igreja, quando você está no momento de culto na igreja. É esse momento que você visa a comunhão? Mas e quando você está sozinho no seu quarto, quando ninguém está te vendo? Quando você está num ambiente em que as pessoas da igreja não estão, que você conhece. Quando ninguém está te vendo, nenhuma pessoa está perto de você. Você ali, mesmo ninguém te vendo, você visa garantir e preservar a comunhão com Deus? Todas as coisas. Porque a nossa vida é um culto ao Senhor. A nossa vida deve ser um culto a Deus, como diz a sua palavra. Procurar e apresentar a Deus um culto santo e agradável. Com a nossa vida, com tudo que fazemos, com tudo que pensamos. Então, reflita. Comece refletindo aqui nessa parte. Tudo que eu faço, eu estou visando preservar, garantir e ter a comunhão com Deus? Se é um talvez, não sei, a gente precisa repensar o nosso modo de viver. Pois precisamos, como Cristo, viver de maneira digna, como filhos de Deus. Continuando aqui, a traição de Judas. Judas entregou Jesus aos inimigos. Por que ele fez isso? O mundo jamais verá outra vez uma amizade tão sincera como aquela que Jesus nutria por Judas. Ninguém em tempo algum amou Judas como Jesus. Entretanto, igualmente nunca mais se observará na terra dos viventes uma amizade tão oportunista e mesquinha como a que Judas nutria por Jesus. Ele o negociou por um valor irrisório e depois sentiu remorso, como sempre acontece com quem peca deliberadamente. O que seria isso? Vamos lá. Judas, a gente já conhece essa história, a gente já ouviu várias vezes que Judas era um dos discípulos de Jesus, Judas Iscariotes.
Judas estava perto de Jesus, Judas foi um dos escolhidos. E um dos escolhidos de Jesus traiu Jesus. Jesus tratou Judas como tratava qualquer outro dos seus discípulos. Jesus sempre se mostrou amigo, mestre, senhor e pastor para Judas, assim como para os outros. Tudo que Jesus ensinou para os outros, ensinou para Judas. Tudo, tudo. Jesus, ele não perdeu, vamos dizer assim, a sua essência, o seu tratar por causa do erro do outro. Muitas vezes, as pessoas, por causa do erro de outras pessoas, elas querem dar o troco. Elas querem, em vez de virar outra face, não. Eu não posso deixar isso barato. Essa pessoa, esse fulano fez isso, fez aquilo. Tá errado. Quero ver o que vai acontecer. Eu vou agir com ela da mesma coisa. Do mesmo jeito eu vou agir. Quero ver que vai me parar. Quero ver isso, quero ver aquilo. E fica nessa coisa, nesse pensamento. Nesse pensamento diabólico, maligno. E esse pensamento não deve habitar em quem é filho de Deus e quem é crente, não. Que pensamento é esse? De querer dar o troco? De querer fazer por onde? De querer discutir? Talvez, às vezes, não é nem expressa o que está sentindo, mas a mente, o coração já pecou tanto, com pensamentos horríveis, com discussões, com brigas internas. Não é isso que Jesus quer, não é isso que Deus quer em sua igreja. Principalmente aqui nesse âmbito que estamos falando, principalmente vocês que já são alunos, que são membros da Igreja Marcas do Evangelho. Estou direcionando agora a vocês especificamente. Que tipo de comportamento é esse? Esse não é o comportamento de filho de Deus, de filha de Deus. Isso é um comportamento daqueles que estão longe do Senhor. A gente precisa avaliar aonde nós estamos pisando, aonde nós estamos firmados. Amados, não podemos estar firmados nos nossos conceitos e achismos. A Bíblia fala que se nós estamos nele, devemos andar como ele andou. Se nós somos filhos de Deus, devemos nos parecer como o primogênito de Deus, que é Jesus Cristo. Se nós não estamos tendo um fruto, exercendo o fruto do Espírito, algo está errado com a nossa fé, amados. Todo dia, toda semana tem que pedir perdão pela mesma coisa. Algo tem que mudar na nossa vida. Assim como Jesus fez, ele continuou sendo amoroso. Ele continuou sendo mestre, professor, senhor, pastor. Continuou agindo do mesmo jeito com Judas, sabendo do que se passava no coração de Judas. Sabendo de que o coração de Judas já estava tramando coisas horríveis contra ele. Ele continuou agindo da mesma maneira. E a Bíblia fala que quando nós agimos segundo os nossos conceitos, nós já vamos receber a nossa recompensa. Já. Você fez o que tinha que fazer. Mas quando nós suportamos os ardis, as dificuldades, mesmo que nós fizemos nada de errado, mesmo que nós fizemos tudo certo e as pessoas ou alguém vai, de fato, talvez nos repreender ou falar alguma coisa que soa talvez ruim para nós, se nós ouvirmos, estarmos em paz e entendermos com os olhos espirituais todas as coisas, é Deus que vai cuidar da nossa honra. É o próprio Deus que vai cuidar de nós, assim como ele fez com Jesus Cristo. Assim como ele fez com Jesus. Então, não escolha fazer o errado porque os outros estão fazendo errado com você. Não perca a sua essência de filho de Deus, de filha de Deus, porque os outros estão agindo segundo os filhos do maligno. Não copie comportamentos distorcidos. Esteja marcado pela essência de Cristo na sua vida. Amém?
Então, olha o amor de Deus na vida de Judas. Aqui nós vemos o que Judas fez, a traição de Judas, de vender Jesus por um valor irrisório, vender aonde Jesus estava e com um beijo. Com um beijo, mostrou quem era Jesus diante dos soldados romanos que ali estavam. Vale lembrar para vocês que Judas, ele foi lá e deu um beijo, né, em Jesus, porque Jesus, ele tinha uma aparência de judeu, ok? Não se engane, acho que Jesus tinha aparência daqueles que mostram em filmes europeus, olhos azuis, né, branquinho, cabelos louros. Não era, Jesus tinha uma aparência de judeu. Ele é isso que se mostra, porque tanto é que ele era parecido com os outros. Por isso que Judas foi lá para reconhecê-lo e também porque estava um pouco escuro, né? Foi logo depois da oração. Então, depois da situação de Jesus ser levado, ser preso, aqui nós vemos também no ponto 2.3 sobre a negação de Pedro, que diz o seguinte: Jesus estava preso e acorrentado na casa do sumo sacerdote. No pátio daquela casa foi acesa uma fogueira. Pedro se aproximou e por 3 vezes ele foi perguntado, naquele lugar, se conhecia Jesus. E ele negou. Na última vez, antes do galo cantar, o Senhor mesmo, estando longe das vozes do pátio, soube da postura covarde do seu amigo e olhou. Pedro também olhou para Jesus. Foi a última vez que o olhar do mestre encontrou o olhar de Pedro antes da crucificação. Olha, eu fico assim imaginando, não sei se vocês imaginam também essa cena. Imagine só, desse tempo que Pedro conviveu com Jesus. E Pedro, ele era um dos discípulos mais ousados. Ele sempre era o primeiro a responder, o primeiro a falar. Tanto é que quando Jesus ele estava para ser preso pelos soldados romanos, logo depois que Judas assim o entregou, Pedro ele desembanhou sua espada e assim cortou a orelha do soldado do mal, como registro, e depois Jesus fez aquele milagre da orelha dele ser restituída. Então, Pedro, ele ficava sempre nessa empolgação. Ele era muito guiado pela emoção, pelo momento. Ele ficava assim empolgado pelas coisas. Quem é empolgado aí vai entender o que eu estou falando. Então, tudo ele sempre dava resposta, queria estar na frente, falava, e era assim. E Jesus um dia falou para ele, porque Pedro dizia, não, Jesus, pô, Senhor, eu vou até morrer, eu faço isso, faço aquilo. Jesus disse assim, Pedro, olha só, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, não, eu vou negar o Senhor, até parece fazer isso não. Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Isso aconteceu. Jesus já estava ciente disso. Jesus sabia que seu amigo, Pedro era daqueles amigos que ficavam mais próximos de Jesus. Pedro, Tiago e João. Eles ficavam mais próximos de Jesus. Eram aqueles amigos ainda mais chegados. E ele negou a Jesus. Ele disse que não conhecia Jesus. Os homens perguntaram, você estava com aquele homem? Não, não estava. E até chegaram a falar, você parece com ele, você fala como ele, você veste como ele, você lembra ele, você é um seguidor dele. Ele fala, não, eu já disse que eu não conheço esse homem. Ele disse que não conhecia a Jesus. Eu fico assim, imaginando, Juvenis, a cena de tudo aquilo. E como que Jesus se sentiu naquele momento, eu não consigo nem mesmo imaginar. E Jesus já sabia de tudo isso. E ele continuou amando cada um deles. Ele continuou sendo esse
Senhor e Mestre e Pastor, que luta pelas suas ovelhas. E nessa cena fatídica que nós lemos e imaginamos, pessoal, imagine o olhar de Jesus, o olhar de Pedro para ele. Porque quando o galo cantou, a Bíblia fala que Pedro, ele chorou amargamente, ele chorou muito. Ele se lembrou do que Jesus disse, ele se lembrou do que o mestre falou com ele. E ele não tinha pensado ou acreditado que isso poderia acontecer. Ele achava que estava muito firme, vamos dizer assim. Mas ao ver que Jesus já avisava que ia acontecer, do que ele iria sofrer. E ele disse, e ao ver Jesus sendo acorrentado, levado pelos soldados, sendo preso para ser julgado, para ser crucificado, Pedro temeu. Pedro teve medo, vergonha. Ele ficou apavorado e temeu a própria vida. E eu te pergunto, talvez ainda nós não fomos questionados sobre negar a Jesus como países em que são perseguidos. Talvez nós aqui no Brasil não estamos neste momento de que alguém ameace a nossa vida para que nós neguemos a Jesus, como aconteceu aqui. Porque nessa época em que Jesus estava na terra, em que os discípulos estavam, era uma época em que era uma loucura, um escândalo essa mensagem de Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo, ele revolucionou aquele lugar e aquele momento. Pessoas e mais pessoas o seguiam, milagres aconteciam, e os judeus estavam furiosos com isso, os fariseus, os saduceus. Eles tinham inveja de Jesus. E isso já estava dizendo, profetizado, que iria acontecer. Todo esse rebuliço aconteceu. Mas mesmo que não ocorra, talvez, ainda essa ameaça, muitas vezes a gente precisa avaliar se nós não estamos negando a Jesus em outras atitudes. Talvez um convite em que a gente aceita, uma conversinha no WhatsApp, uma conversinha no Instagram, uma olhada em algo que não devemos, ouvir o que não devemos, falar o que não devemos, sentir e pensar o que não devemos, estar aonde não devemos estar, vestir o que nós não devemos vestir, se portar e agir de uma maneira que não devemos agir e nos portarmos. Toda a nossa vida, mesmo que a gente fale, juvenis, me escutem bem, mesmo que a gente saiba o que é correto, ouça o que é correto e fale o que é correto, se a nossa vida viver em negação a Deus, é a mesma coisa que nada do que a gente fala. Não serve para nada. A gente sabe o que é correto, falar o que é correto, se mostrar correto perante pessoas que aparentemente também são corretas, mas se muitas vezes na nossa vida diária, muitas vezes com pessoas que não convivem conosco diariamente, nós vivemos em negação a Jesus Cristo, em negação ao nosso Mestre. Reflita no seu dia a dia, como você tem agido na escola, em suas redes sociais, perto de conhecidos, de amigos, de primos, longe talvez dos seus pais, dos seus líderes. Se as suas atitudes têm refletido quem é o seu mestre, ou têm mostrado que você é um mestre de si mesmo. Se as suas atitudes têm refletido que você possui um Senhor sobre sua vida, e é o Senhor verdadeiro, que é Jesus, ou se sua vida tem refletido em negação a esse Senhor, a esse mestre. Porque isso também é uma forma de negação e de traição ao nosso Senhor. Como a palavra de Deus diz, se nós negarmos a Jesus perante os outros, autoridades, pessoas,
Cristo negará a nós diante do Pai. Reflita nessa manhã. Reflita neste dia se a sua vida tem mostrado e refletido que Jesus é seu mestre, ou se ela tem mostrado e evidenciado que você é senhor de si mesmo, que você é mestre de si mesmo. Reflita sobre isso. Pois se ainda nós estamos em dúvida nisso, se ainda há dúvida no seu coração, e você tem pensado, poxa, realmente, nisso eu ainda tenho negado a Jesus. Nisso eu preciso não segurar mais, eu preciso soltar totalmente as rédeas da minha vida para Jesus, porque nisso eu não tenho conseguido firmar. Reflita sobre isso e faça um autoexame. A Bíblia fala que nós devemos examinar a nós mesmos se estamos na fé, se estamos em Cristo. Ou se o que eu estou falando aqui para você talvez não esteja fazendo sentido. Para você talvez, ok, disso eu ouvirei depois. Mas continue aqui, pois no final você vai ver que isso faz totalmente sentido para a sua vida, aqui e na eternidade. Vamos lá então. Ponto 2. O julgamento. Primeiro ponto, no segundo ponto diz: os líderes religiosos se reuniram para realizar um intento injusto e irracional. Eu falei um pouquinho sobre esses líderes, né, que eles estavam tramando contra Jesus. Eles queriam condenar Jesus à morte e eles sentiram-se ameaçados por Jesus, obviamente. Então, eles aceitaram falsas testemunhas por inveja e decidiram que ele deveria morrer. Então, assim, tudo bem, pagaram pessoas, usaram pessoas para falar mentiras sobre Jesus. Foi um julgamento injusto que Jesus teve. Tudo era uma mentira. Teve também o julgamento político. Depois do julgamento do Sinédrio, levaram Jesus a Pilatos. Era sexta-feira pela manhã. Embaixo, uma multidão agitada gritava palavras de ordem. No alto, sobre um terraço, um político com baixa aceitação popular. Ao seu lado de Jesus, o verbo que se fez carne. O governador decidiu que Jesus deveria morrer, mas, lavando as mãos na frente de todos, ele queria o inconcebível, ficar neutro em relação a Jesus, condená-lo sem o condenar, colher dividendos políticos e não ferir sua consciência. Impossível. Não há a menor possibilidade, como diz aqui, de ficarmos indiferentes com a pessoa de Jesus Cristo. Neste ponto, Pilatos se enganou e não pôde se isentar. Então, vamos lá. Nesse julgamento, nós, como já mencionamos aqui, lemos e estamos ouvindo, né? Não é? Nós vemos que a primeira parte tinha a questão dos líderes religiosos. Como diz, fariseus, saduceus, esses homens que possuíam conhecimento da lei mosaica, né, os sacerdotes também. Tendo esse conhecimento da lei mosaica, eles exerciam posições de autoridades na época. Então, eles eram, entre aspas, uma forma de referência para os judeus. Eles gostavam de se aparecer, gostavam de se mostrarem religiosos, de mostrarem pessoas responsáveis, boas, enfim. Nós já ouvimos diversas vezes sobre isso. Só que eles eram hipócritas, porque o que eles falavam que tinham que fazer e algumas coisas que eles faziam não vinham de um coração de fato que queria fazer aquilo. Então, as atitudes deles eram uma coisa, mas o coração deles ainda estava sujo. Como Jesus falava, que eles eram como sepulcros caiados. Era um sepulcro por fora, era pintado de branco, tudo bonito. Nossa, olha os enfeites. Podia ter flores, podia ter a graminha verde ao redor. Mas ao abrir o sepulcro, o que tinha lá? Morte. Um defunto. Algo que estava morto. Era sujo, fedorento, imundo. E era isso que eles eram.
E tinha todo esse complô contra Jesus. Então, eles usaram pessoas, testemunhas falsas para falar que Jesus estava fazendo contendas contra o governo romano, contra tudo, e Jesus estava querendo fazer uma revolução, vamos dizer assim. Mas Jesus não queria implantar o seu reino no sentido físico. Era o espiritual. Mas eles estavam tramando contra Jesus. E isso já estava profetizado que iria acontecer. Jesus já estava ciente de tudo isso. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele foi como uma ovelha muda. Ele não estava ali para se defender, não estava ali para ficar defendendo a sua honra. Não. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia muito bem do que ele veio fazer e de quem estava com ele, que era o próprio Deus. Ele era filho de Deus. Então o que eles diziam, deixavam de dizer, para Jesus, não fazia diferença. Ele sabia de sua missão. Ele sabia do objetivo que ele veio. Então, é isso que eu vou fazer. Ele sabia do julgamento que iria acontecer, do que todos eles queriam fazer. Tanto é que Jesus fala que toda autoridade é colocada por Deus. E Jesus sabia de tudo isso. Então, mesmo esse julgamento sendo injusto, mesmo homens terem pagado, essas autoridades religiosas terem pagado pessoas para testemunhar falsamente sobre a obra de Jesus, sobre a vida de Jesus, para desmentir, para colocar como se ele fosse talvez um criminoso. Mas no julgamento mesmo, esses líderes políticos, eles observavam que não tinha nada para acusar Jesus. Eles falaram, mas o que esse homem fez de errado? Porque eu não vejo nada de errado que ele fez. Ele é inocente, ele não era nem para estar aqui nesse julgamento, porque ele está aqui. Eles ainda não estavam visualizando o que ele fez de errado, pois era uma perseguição religiosa. Porque havia necessidade desse confronto. E o diabo estava nesse confronto, nessa oposição do reino de Deus a todo momento. Para que Jesus não completasse a sua obra. Mas nada resistirá, não é? Não há poder no inferno que resistirá diante do nosso Senhor Jesus, diante do poder de Deus. Então, mesmo que com todo esse contexto injusto que tinha, mesmo todo esse complô feito, mesmo com tudo isso, nada poderia impedir a obra de Jesus. Nada poderia impedir a obra do Senhor Jesus de ser realizada, de ser completada. Nós vemos aqui no ponto 3 o sacrifício de Jesus, que foi o início da crucificação, que em seguida, pelos relatos históricos deste meio cruel de pena capital, Jesus foi deitado no chão sobre a cruz. Então, logo, os cravos foram afixados na madeira, depois de atravessarem as suas mãos e pés. Ouçam só. Então, a cruz foi erguida e colocada em um buraco, previamente cavado entre o céu e a terra. Pregado no madeiro, o Filho de Deus estava pagando o preço por nossos pecados. Vamos lá. Primeira coisa, até chegar neste momento a Jesus ser crucificado de fato, seus mãos e pés pregados, né? Não era mão aqui não, era mais embaixo, porque aqui era perto mais do osso para ter firmeza para ser pendurado numa cruz. Olha só, gente, que tortura Jesus sofreu. Ele foi, imagine, além de ser pregado, ele foi esticado. Ele foi esticado e tinha cordas, né, ao seu redor também para firmar o corpo dele. Então, antes daquilo, Jesus ele foi torturado. A Bíblia fala, né, do que iria acontecer, queriam vender suas vestes, então colocaram a cruz de espinhos sobre a cabeça de Jesus. E aquilo com certeza machucou, porque era coroa de espinhos. Zombaram de Jesus, blasfemaram contra Jesus. Como disse, profecias, a Bíblia toda fala do que iria acontecer. Os profetas antigos profetizaram. Zombaram de Jesus. Jesus foi levar a cruz até o Gólgota. E antes dele carregar a cruz, Jesus foi espancado. E a maneira em que as pessoas na época eram espancadas pelos soldados romanos não era uma
simplesmente uma cordinha de couro ou um chicote de couro. E se for um chicote de couro, já é algo que machuca muito. Mas era um chicote em que nas pontas tinham ossos. E quando esses ossos ficavam na pele e puxavam, saíam carne da pessoa. Olha que coisa horrível. Os romanos, eles eram os animais, a forma como eles tratavam essas pessoas que diziam que eram criminosos. A morte na cruz foi todo um processo. Jesus sofreu como um criminoso, como alguém que era o pior dos criminosos, porque a sentença de morrer numa cruz, de morrer no madeiro naquela época, era a sentença para o pior criminoso que tinha. Então, foi nesse caminho de vergonha, de dor, de sofrimento, de humilhação. Aquele que era o único inocente sofreu essa penalidade para os verdadeiros culpados e criminosos. Jesus, ele foi crucificado ao lado de 2 criminosos. E esses criminosos ao lado de Jesus o zombavam, blasfemavam. Os religiosos, as pessoas que estavam olhando Jesus na cruz, diziam: desce daí. O Senhor não disse que em 3 dias constrói um templo? Desce daí. O Senhor não disse que é filho de Deus? Então desce daí. E ficavam blasfemando, cuspiam em Jesus. Diziam palavras de humilhação, de blasfêmia contra Jesus. Jesus foi exposto a uma vergonha, a uma humilhação diante de todos. O único inocente foi exposto à maior humilhação. O único inocente foi sentenciado a uma penalidade que se dá ao pior criminoso. Mas como ovelha muda, levada ao matadouro, ele foi. Ele foi até o fim em sua missão. Então, no Calvário, o pai e o filho estavam juntos naquele propósito. Não havia medo nos olhos de Jesus. Ele foi preparado para aquele momento. O filho levou a cruz ao altar e ele mesmo se fez cordeiro sacrifício. O pai, justo para salvar a humanidade perdida. Sacrificou seu filho para si mesmo. Só ele, o único bendito, poderia se fazer maldição por nós, para nos resgatar. Aleluia! Para Deus, o próprio rei que poderia condenar, preferiu morrer para não destruir os seres humanos. Glória a Deus. Jesus, então, naquele momento em que estava sendo crucificado, ali no madeiro, em que os 2 blasfemavam, os 2 criminosos, até que um momento, um dos criminosos que estava ao lado de Jesus, ele disse, ao contemplar aquela cena, ele olha e vê. Fala com o outro criminoso, era para eu e você estarmos aqui? Sim. Nós estamos cumprindo a penalidade que nós somos culpados, nós somos dignos dessa penalidade. Mas ele não. Ele não é. Ele é inocente. E ele reconhece que Jesus é o Senhor dos senhores. E ele fala, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E aquele homem que viveu a sua vida de crime, ele foi salvo. Ele foi salvo crendo e pela fé em Jesus Cristo. E eu pergunto a você, ao visualizar toda essa cena fatídica, essa cena em que Jesus fez, em sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, tornando-se servo, fazendo-se semelhante aos homens, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Passando pelo maior sofrimento que eu e você deveríamos passar. A pergunta é, você se reconhece como culpado e digno desse sofrimento?
Ou você ainda acha que é bom o suficiente, que é legal, que é maneiro, que é maravilhoso, que é legal? Você ainda tem uma consciência e uma visão de si mesmo elevada? Ou você já teve um espírito de quebrantamento e arrependimento em você? Ou você já reconheceu e já chorou pelos seus pecados? Talvez você fale assim, eu já pedi perdão a Deus. Um dia desses eu ouvi uma pessoa dizer, não, eu acordo, peço perdão a Deus, antes de dormir eu peço perdão a Deus. Ok, muito bem. Mas quando foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Quando foi a última vez que você disse, Deus, eu realmente sou miserável. Eu realmente não mereço a Ti, Senhor. Jesus, quando foi a última vez que você chorou pela sua miséria? Quando foi a última vez que você teve esse sentimento de quebrantamento e contrição pela sua miséria? Se você já teve muito tempo, ou se você nunca teve, meu amado, minha amada, você precisa pedir isso ao Senhor, pois é uma necessidade, pois isso é um reconhecimento de todo aquele que está em Jesus, como esse ladrão da cruz estava ao lado de Jesus. Ele disse, eu sou culpado, mas ele é inocente. Eu quero seguir ele. Eu quero seguir esse Senhor, eu preciso dele. E Cristo teve essa mensagem, você estará comigo no paraíso. Deus, em sua justiça, em sua santidade, ele teve que imputar sobre Jesus Cristo, primogênito, todo o pecado, toda a sujeira, toda a imundícia. Ele teve que imputar sobre Jesus Cristo. E a Bíblia fala que sobre ele estava o pecado. Que sobre Jesus Cristo, aquele que não tinha pecado, ele se fez pecado. Que ele carregou as nossas dores. Que sobre ele levou sobre si a nossa iniquidade, as nossas dores, como diz em Isaías. Sobre si ele levou os nossos flagelos. Sobre si ele levou a nossa culpa. Sobre ele levou todas as nossas dores, as nossas sujeiras, machucados. Jesus levou sobre si todas as coisas. E precisamos, então, visualizar essa cena. Talvez a gente pense, que tristeza, que cena. Jesus teve que sofrer, que triste. Mas eu quero te dizer neste dia que a cruz é o maior símbolo da vitória. Porque quando Jesus ele morreu, ele foi morto. Quando os soldados foram verificar se Jesus estava morto e assim foram com a lança ao lado de Jesus e viu que saiu sangue, algo significa que Jesus já estava morto. E ao ser sepultado, Jesus ele foi enrolado em panos e uma pedra estava ao redor, na frente do sepulcro. Essa pedra era muito grande, só conseguiria muitas pessoas e soldados para tirar aquela pedra. E Jesus estava ali. E ainda tinha 2 guardas. E tinha guardas ao redor do sepulcro de Jesus, mesmo Jesus estando morto. Porque achavam os religiosos que alguns dos discípulos podiam lá tirar Jesus de lá para falar que Jesus estava vivo. Eles tinham medo disso. Mas Jesus, ele foi ao inferno e ele tomou a chave. Jesus, ele foi neste submundo, vamos dizer assim. E a morte foi tragada. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, seu aguilhão? Porque ao terceiro dia, quando Jesus morreu, o céu se escureceu. O céu ficou enegrecido. Quando Jesus morreu, pessoal, na hora que era onde faria meio-dia, onde deveria ter mais sol, o céu ficou escuro, porque o mestre morreu. Mas ao terceiro dia, a pedra ser retirada de maneira milagrosa, ele não estava mais enrolado
envolto em panos. Ele não estava mais deitado naquele sepulcro, morto, mas ele estava transformado, com novas vestes. O céu estava diferente. Houve um terremoto e até mortos ressuscitaram. As seguidoras de Jesus, as mulheres foram ver e choravam no sepulcro, mas o anjo disse: por que você está chorando? Ele não está mais aí no sepulcro, ele não está mais aí. E quando uma delas que estava chorando, e Jesus chega, ela não reconheceu Jesus e fala assim: por que você está assim? E ela diz: Rabi, mestre. Ela reconheceu a voz de Jesus. E Jesus disse que ela deveria contar para os outros discípulos que ele estava lá, que ele ressuscitou. Ele disse que iria ressuscitar, ele disse que iria ser vitorioso, pessoal. E sabe qual é a garantia? Que Jesus ressuscitou. Isso significa que a obra dele foi completa. Isso significa que nós podemos ser vitoriosos por meio de Cristo, por meio daquele que morreu e ressuscitou por nós. Se nós morremos juntamente com Ele, ressuscitamos juntamente com Ele, nós também, como Ele, seremos glorificados. Com Ele, juntamente com Cristo. Então, os discípulos, eles se esconderam, pessoal. Eles não sabiam ainda, eles se esqueceram do que Jesus disse. Ei, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eles se esqueceram, ficaram apavorados, foram se esconder em casa, foram se reunir. Eles até acharam que aquelas mulheres estavam loucas, não estavam acreditando. Eles ficaram escondidos. Mas, ao verem Jesus, ao tocarem Jesus e ao ver Jesus, ele está aqui, ele ressuscitou. A vida deles mudou. Virou de cabeça para baixo. Por quê? Houve essa mudança. Eles, por um momento, pensaram que Jesus estava de fato morto, que não iria não iria ocorrer esse milagre. Eles ficaram apavorados, ficaram com medo. Mas quando eles viram que Jesus ressuscitou, eles ficaram ousados. Eles não tiveram medo nem da própria vida. Não. Se for para morrer, que eu morra. O meu mestre ressuscitou e com ele eu vou ressuscitar também. Não me importo mais com a minha vida. Agora eu quero viver. E eles mudaram totalmente. E eles mudaram, eles bagunçaram, eles fizeram um grande rebuliço poderoso naquele local e em vários locais do mundo. Por quê? Porque o Evangelho é poderoso. Porque a obra de Jesus Cristo é poderosa e ela muda. Para os judeus, é um escândalo a cruz. Para os gentios, é loucura. Mas para os que creem, é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para a salvação do mundo. Ao ouvir essa mensagem poderosa de que você pode ser novo, de que você pode ser nova criatura, que você, que um dia foi chamado de culpado, de criminoso, de inimigo de Deus, que hoje você pode ser chamado de filho de Deus, de filha de Deus, por meio de Jesus Cristo. O que essa mensagem faz com você? O que você sente quando ouve essa mensagem, hein? Como os discípulos, você vai mudar de atitude? Você não vai mais ter vergonha de testemunhar de Jesus? Ou você vai se esconder ainda em casas? Ou vai se esconder na igreja? Ou vai ter vergonha de ser uma testemunha de Jesus? O que a mensagem de Jesus muda em você? O que ao ouvir sobre o Evangelho de Cristo faz com você? O que eu vi que o seu mestre, ele não ficou morto como Maomé, como Buda, ou como qualquer outro que dizem que é Deus, mas que o nosso mestre é o único verdadeiro e ressuscitou. O que essa mensagem faz com você?
O que a mensagem redentiva de Cristo muda em você, pois se você ainda continua vivendo da mesma maneira que vivia ontem, que vivia alguns dias, ei, amado, é tempo de você avaliar a sua vida e se voltar para Jesus. Ainda há tempo de você se encontrar com seu mestre. Ainda há tempo de você ser lavado pelo sangue de Cristo. A porta da graça está aberta. Bata nessa porta, pois podemos alcançá-la a qualquer hora e em qualquer lugar para alcançar um socorro oportuno. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus por todas as coisas. Já está aparecendo aí o meio que você pode ofertar. Você que ouviu essa mensagem, abençoe e oferte na casa de Deus. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Seja generoso. Pelos meios que aparecem digitais aí, conta bancária, Pix, PicPay, se você não pode estar ofertando pelos meios que aparecem aí, venha fazendo uma visita na Culto à Noite. Participe do nosso congresso. Congresso Jovem, Santidade, às 18 horas. Venha participar conosco. Deus tem um grande mover para fazer no meio de nós. Meus amados, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês falando sobre a mensagem do Evangelho. E eu quero te convocar a fazer a mesma coisa, aonde você estiver. Eu quero fazer o primeiro convite para você que ouviu essa mensagem e que ainda não creu em Jesus. Que achou que essa mensagem algumas vezes era irrelevante, que já ouviu várias vezes, ou que ainda não ouviu, mas ainda não entregou sua vida a Jesus. Por medo, vergonha, por achar, não, agora não é a hora, talvez mais tarde. Depois eu vou ouvir. Mas eu quero te dizer que hoje é o momento, hoje é a hora de você se arrepender e de voltar-se para Jesus. A Bíblia fala que Jesus, ao ser levantado, ele fala, eu atrairei muitos para mim. E é isso que ele fez. E ele está te chamando neste dia, ele está te chamando para você se voltar para ele. Então volte-se para Jesus. Creia em Jesus de todo o seu coração. Meu amado, não há caminho melhor do que estar num caminho com Cristo. Então volte-se para Cristo. Largue a sua vida de pecado e entregue a sua vida a Jesus. Creia em Jesus, pois o que Jesus tem, ele não apenas, ele morreu, ressuscitou, mas ele prometeu que ele voltará para uma eternidade de gozo. Amado, há uma eternidade de vida te esperando. Esse mundo não pode te oferecer nada de bom. Tudo que o mundo oferece é passageiro, é mentiroso. É uma caixa de presente bonita, mas por dentro a morte. Mas o que Jesus oferece é vida, e vida abundante. Venha para Jesus. Eu quero fazer o segundo convite a você que já entregou sua vida a Jesus, que é até batizado, mas foi tocado por essa mensagem e percebeu que muitas vezes a sua vida tem negado a Jesus com pequenas atitudes, que você não tem dedicado 100% da sua vida a Jesus, pois se Jesus não tem 100% da nossa vida, ele não tem nada, meus amados. Ou Jesus é Senhor da nossa vida, ou ele não é nada. Se você tem sido tocado e você percebeu que você precisa de mais de Jesus, que ele tem que ser a sua maior motivação, eu quero te fazer esse convite também. Se você quiser se manifestar no chat, nos comentários ou depois nos procurar para ter uma conversa, mas aonde você está, fale com o Senhor, ele também está aí te chamando. Renove a sua aliança, esse compromisso com o Senhor Jesus, para que você caminhe com ele continuamente. Fale com o Senhor neste momento, para que ele ministre ao seu coração poderosamente. Vamos lá, amados. Que nosso coração seja totalmente entregue a Cristo, para que nós sejamos transformados de glória em glória, de fé em fé. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos e te agradecemos por todas as coisas. Obrigada pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, e fala no nosso coração mais uma vez. Que o Senhor possa, através da tua palavra, trazer luz àqueles que ainda estão cegos. Que o Senhor possa impactar corações e vidas por meio do Evangelho.
Senhor Deus, não deixe que o inimigo cegue, Pai. Não deixe que o inimigo, meu Pai, confunda a mente dos juvenis ou de qualquer um que está assistindo, mas que todos hoje possam estabelecer um compromisso contigo, Jesus. Oh, Senhor, tenha misericórdia da vida de cada um de nós e nos ajude a sermos fiéis a Ti, a vivermos por aquele que morreu e ressuscitou por nós e muito em breve voltará para nos levar. Nos ajuda em tudo e nos dê um domingo abençoado em Tua presença, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada por estar aqui até este momento. Eu peço que você não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Fale o que Deus falou ao seu coração por meio desta palavra. Não por meio de mim, mas pelo que o Espírito conduziu ao seu coração. Tá bom? Volte aqui semana que vem, pois temos mais uma aula abençoada para você. Que Deus abençoe a sua vida em todas as coisas. Fiquem todos na paz. Tchauzinho.